Fala pessoal, tudo bem com vocês? Não deu pro fogão, de novo. De time sensação em 2024 a um time de fiascos em 2025. O John Textor simplesmente desmanchou o Botafogo. Que agora, depois de ter perdido tudo, confirma um treinador. Mas a gente vai falar muito sobre o jogo também, sobre esse passeio argentino em pleno Newton Santos. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Tô aqui sim para falar do Botafogo porque é inacreditável o que está acontecendo. A gente viu o Botafogo glorioso viver o ano mais glorioso da sua história em 2024, termina o ano como um time sensação, ganhando duas das principais competições, repetindo o feito do Flamengo de 19. A gente sabe que é muito difícil ser hegemônico no Brasil, mas você precisa de movimentos para isso. E tá tudo bem você ser uma SAF, querer arrecadar dinheiro e daqui a pouco perceber o interesse de outras equipes, especialmente de fora do Brasil, para poder fazer valer o investimento que foi feito lá atrás, como as saídas do Thiago Almada, do Luiz Henrique, entre outros tantos que acabaram deixando o clube. E aí algumas dificuldades também, como o Bastos machucado, então o Lucas Rauter teve que ser zagueiro em algum momento, o Adrielson retornou para o Lyon, e na verdade foi emprestado para o Anderlecht, se eu não me engano. Mas enfim, acabou saindo do Botafogo, o Alex Telles mantido, o Savarino mantido. Mas cara, preciso dizer para vocês, sem um comandante, você perde a referência completa. E claro, o Botafogo não tem culpa do Arthur Jorge querer negociar com o futebol do Catar, o Al Rayyan, e ir embora. Como o Luiz Castro fez, muito pior, em meio a uma temporada, o Arthur Jorge pelo menos conquistou os títulos e vazou. Mas aí o Botafogo tinha que encontrar uma solução. E ok, o Botafogo tem um outro tempo, né? Tá vislumbrando outras competições pela frente, tem muita coisa para acontecer, tem um Super Mundial de Clubes, tem o próprio Brasileirão, a Libertadores de novo, a Copa Intercontinental, tem muita coisa para o Botafogo vivenciar. Então o Textor, ele resolveu trabalhar com o tempo dele, que não é o tempo do futebol brasileiro. Porque no momento em que ele não define um técnico, e agora confirmou recentemente o interino apenas o Cláudio Caçapa, né, para comandar o time nesses últimos jogos, e mesmo assim a coisa não funcionou, porque primeiro que o elenco enfraqueceu, segundo que a liga que tinha naquele elenco, ela simplesmente esmoreceu. E quando você entende que o teu comandante, ele não está muito preocupado com esses jogos iniciais da temporada, ele acabou desmobilizando o grupo, pelo menos na minha opinião. Um time que não classificou no Carioca, um time que perdeu a Supercopa do Brasil da forma como perdeu, para um Flamengo muito mais ajustado, aí sim, com o mesmo técnico do ano passado, com referência, com atuação, com um elenco que não saiu ninguém, pelo contrário, e um Botafogo desmanchado, demolido, destruído. O que eles esperavam? Esperavam algo diferente? E aí quando você vai encontrar o Racing, bom time do Racing, hein? Campeão da Sul-Americana contra o campeão da Libertadores, e a gente entender que o favorito sempre foi o campeão da Copa Sul-Americana, meses depois dos dois torneios terem terminado, tem alguma coisa errada. O campeão da Copa Sul-Americana chegou melhor, mais pronto, mais consolidado que o campeão da Libertadores. Para vocês terem uma ideia que o time do John Textor ele realmente não funcionou. E aí, com a decisão no Newton Santos, o Racing fez o quê? 2-0 lá na Argentina. Já era muito difícil, pela maneira como o Racing joga, pela maneira estruturada que o Racing tem e pela maneira bagunçada que o Botafogo está, já seria difícil reverter. Mas ok, 2 gols, jogando em casa, aquela coisa toda, daqui a pouco algum respiro daquele time, com o Igor Jesus, daqui a pouco iluminado, o próprio Savarino fazendo a sua parte. Sabem quem foi o melhor em campo nesse jogo pelo Botafogo contra o Racing, nesse 2-0? O goleiro John. E isso diz muito, né? Eu tô para dizer para vocês que não fosse o goleiro John, era papo de mais 4. Foi 4 no agregado. Era papo de 4 só no jogo de hoje. Era papo de 6 no agregado. 4 ou 5. Eu não estou exagerando. No primeiro tempo, tem uma cabeçada do Alexandre Barbosa, que ela bate no travessão e conta também com participação do bom goleiro Arias. Bom goleiro Arias. Mas o Racing ele tem uma estrutura, né? Ele tem uma espinha dorsal. Primeiro que o Gustavo Costas é um treinador que tá se tornando vencedor e competitivo e muito competente. O time dele é muito organizado. E assim,
Se trocassem as camisas e você visse o jogo no escuro, ou você visse a troca no escuro e depois analisasse o jogo, você ia achar que o Botafogo de 24 estava jogando de azul e branco. Porque o Racing foi um time intenso, veloz, fazendo inversões. O Botafogo jogando numa linha alta, como ele se acostumou também, né, com o Barbosa e o Bastos, mas dando muitos espaços. E aí, o Salas deitou. Que jogador esse Vieto, hein? Pá, não é de hoje que eu sou fã desse cara. Ele tem uma dificuldade física, né? Já tem 31 anos, que não é uma idade avançada, mas ele tem uma dificuldade de terminar os jogos. Mas enquanto ele tá em campo, putz, que meio campista, cara. Que meio atacante, que engante argentino maravilhoso, né? Ele, com o Al Hilal, destruiu o Flamengo tem uns 2 anos aí. Né? Joga demais o Luciano Vieto. Você tem ali o Martirena. O Martirena. Maravilhoso esse ala pela direita. O Salas, que eu já citei aqui, o próprio Vieto. E aí entra no segundo tempo o Zaratio, bem conhecido dos brasileiros, né, ex-Atlético Mineiro, e já faz o primeiro gol. E depois o segundo gol do Zuculini, que antes de sair, né, para a entrada do Almendra. Mas é um time, cara, muito ajeitadinho e que deu um trabalho pro Botafogo, jogando fora de casa, com a vantagem no placar, como se nada tivesse acontecendo. E o Botafogo não conseguia. O Botafogo, até 60 minutos de jogo, tinha uma finalização. Que era justamente essa do primeiro tempo, né? Na cabeçada do Barbosa. Que estava atrapalhado no jogo. Então, assim, gente, um amasso. E uma diferença técnica muito grande quando você vê um time que mantém a sua base, que se apoia na conquista do título do ano passado para seguir vencendo, contra um Botafogo que optou por ganhar dinheiro, que optou por pensar mais à frente na temporada e não viu que, né, de repente, isso pudesse se voltar contra ele. Tô falando do John Textor. Mas ele anunciou o Renato Paiva, que é um português, mora no Rio de Janeiro e que treinou o Bahia, vocês vão lembrar, já do Grupo City, em 2023. Só que é um ano que de difícil. Ele teve até bons números, tá? E lá a grande questão é que os números e o trabalho dele era muito bem conceituado. O grande problema é o que normalmente os portugueses têm. Eles constroem algumas inimizades por conta de algumas decisões que acabam tomando, por conta de algumas escolhas, por conta de um ambiente que não fica mais dentro do nosso futebol brasileiro paternalista. A gente não aceita muita coisa, né? O jogador brasileiro não aceita muita coisa vinda de técnicos portugueses. E o Renato Paiva teve problemas e acabou sendo demitido também pelos resultados no final, num time que estava brigando para não cair. Mas ele, depois do Textor ter negociado com o Vasco Santos, lá do Santa Clara, Vasco Santos, eu acho, né? Que é time sensação na Liga Portuguesa, mas ele também deu uma sondada no Tite, deu uma sondada. Quem mais que ele deu, que ele olhou assim verdadeiramente? Enfim, ele observou alguns nomes do mercado e tudo mais, e agora fechou com o Renato Paiva. Só agora, depois de perder todos os principais títulos do começo do ano. Um mês sem jogar, o que é lindo, maravilhoso. O cara vai ter um mês para trabalhar esse time. Não tem mais janela aberta depois de sexta-feira, né? Então o Botafogo vai com o que tem. Vai com o que tem pelo menos até a metade do ano. Depois, para o Mundial, pode ser que ele contrate alguém. Mas é um Botafogo que, ao que tudo indica, voltou ao normal. E eu imaginava, pelo investimento, pela estrutura, e por tudo que eles fizeram ano passado, depois de bater na trave no ano anterior, que eu falei, porra, o projeto do Botafogo, ele é para ficar. E aí já começa o ano assim, me lembrou muito o Flamengo do Vitor Pereira. Aquele devaneio de tirar o Vitor Pereira do Corinthians, depois de ter sido campeão na Copa do Brasil, de ser campeão da Libertadores. Não, tira o Dorival. E aí põe o Vitor Pereira e aí ele começa o ano perdendo o Mundial, perdendo Supercopa, perdendo Recopa, perdendo tudo, perdendo Carioca, perdendo absolutamente tudo. Aí vem o Sampaoli, aquelas invenções, né, que os caras têm, que os dirigentes têm. E agora, o que será do Botafogo? Ainda é tempo de Botafogo? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!